Para dar continuidade aí nos circuitos que a gente está vendo, agora a gente vai ver circuitos RLC, que são os circuitos aí que são formados por resistores, capacitores e indutor. Ou seja, agora tem capacitor e indutor junto no meu sistema. Bom, aqui eu tenho um circuito RLC paralelo, onde eu tenho uma fonte de tensão. Agora eu tenho 1 volt RMS, aqui já está RMS. Eu tenho resistor de 100 ohms, capacitor de 4.7 microfarads e o meu indutor de 185 milliamps. Então a gente vai, como a gente fez nas outras aulas, a gente vai variar a frequência e medir tensão, correntes. Na verdade agora vai ser a tensão da fonte, as correntes em cada ramo, corrente total, e agora a gente vai medir o ângulo que a gente tem entre essa tensão e a corrente total. Então agora a gente passa para o muito simples a gente fazer a análise. Bom, aqui eu tenho o meu circuito já está montado para a gente adiantar. Eu tenho aqui 1 volt RMS, os parâmetros. Vou fazer a simulação aqui. Vamos ver. Esses valores aqui, daqui a pouco eu vou analisar os valores RMS. Só tem um detalhe aqui, que eu coloquei esse resistor no ramo do indutor. Ele é bem pequeno, 0,1 ohm, é só uma questão do meu simulador, que é o Multisim. Ele dá problema se tiver só o indutor aqui, ele dá um problema na hora da análise. Então ele aconselha colocar um resistor aqui de resistência muito pequeno. Então foi isso que eu fiz. Vamos dar uma olhada no gráfico, que ele é mais interessante da gente ver por enquanto. Bom, reparem aqui que o meu gráfico ele tá rodando. Eu vou colocar o trigger, pode ser no single, alto, normal. Alto ele já vai configurar para mim automaticamente. Pode ser assim, tá ótimo. Só que eu não estou enxergando minha onda verde toda, que é de tensão, e essas tracejadas que são de corrente, elas estão bem pequenas. Então eu vou alterar ali para o mínimo e máximo. O mínimo de corrente eu vou colocar menos 20 e o máximo de corrente 20 mili. Esqueci do mili, porque ali eu estou trabalhando com miliampere. E aqui 20 miliampere também. Então agora eu já estou enxergando ali a onda. Inclusive está até cortando, então eu vou até aumentar isso, vou colocar 25. E a minha tensão eu vou colocar ela de 2, menos 2 até 2. Bom, tá aí. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar algumas ondas. Não. Primeiro vamos dar umas análises aqui. Reparem que a minha tensão, que é a verde, ela tem a mesma fase dessa tracejada. Quem que é essa tracejada? Essa tracejada azul escuro, ela é o meu PR3. Meu PR3 é o resistor, então minha corrente está em fase com a minha tensão. Então, daqui eu consigo enxergar isso certinho. As outras do indutor e do capacitor, elas estão... cadê meu indutor? Meu capacitor é essa e do meu indutor é essa. E a minha total é essa azul aqui, mais clara. Vamos fazer... Primeiro que a gente tem que medir, que é a corrente, a defasagem de tensão e corrente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o momento onde ele cruza o zero, eu vou colocar lá, vou deixar só os dois para não ficar confundindo, porque tem muitas ondas. Então aqui eu já tenho os dois e vou colocar os cursores ali no meu X. Então aqui vai ser no V e aqui, o meu V, né? Porque ele é a referência, e o outro vai estar aqui. Então vou colocar onde ele cruza o zero e o outro onde ele cruza o zero. Então eu vou ter ali um ângulo vou ter um tempo de 2,39. Bom,
Eu até coloquei no slide, é 360 vezes a frequência vezes esse ΔT, que é 2,39. Então, deixa eu fazer a conta aqui. Eu vou achar um ângulo de 51,6 graus. Então, vou anotar isso rapidinho lá no meu slide. Já fiz a anotação no meu slide, agora eu vou fazer uma outra análise aqui. Eu vou colocar os cursores, não, aqui é a tensão da corrente do resistor, vocês veem que ele vai em fase. Agora eu vou para o do capacitor. Do capacitor ele está aqui, esse rosa. Vamos agora pegar o cursor 1, onde é que ele estava ali, cruzando o 0. E vamos pegar o cursor 2, eu vou colocar ele no capacitor e onde ele cruza o 0. Onde ele cruza o 0 aqui ele é um pouco mais difícil de enxergar. Estou olhando ali embaixo aqui no cursor. Então aqui eu acho que já está bom. Já é aproximado mesmo, é só para a gente fazer essa análise. Então vai ser 360 vezes 4,1836 vezes 60, que é a minha frequência. Então, aqui eu fiz o cálculo, deu 90,36. Vai dar 90. Vamos aproximar para 90 graus. Isso quer dizer o quê? Na verdade, deu mais 90. Deu mais 90, então quer dizer que a minha corrente no capacitor ela está adiantada em relação à minha tensão. Então, isso que a gente fala. Por isso que a gente coloca aquele ângulo de 90 graus na corrente, certo? Agora vamos ver o do indutor. O do indutor, eu tenho, lá, agora ele está mais, aqui eu não vou mexer, vou colocar o meu cursor 2 no meu indutor. Vou deixar ele para cruzar o 0 também. Bom, outra análise eu fiz um pouco errado, porque eu peguei, vou até colocar aqui, ó, de novo. Eu deveria ter pego essa situação aqui da frente, não essa, que ia dar menos 90 graus. Então, por isso que tem o menos 90. Aqui vai dar mais 90, porque se vocês repararem, esse ponto é aquele mesmo que ele está cruzando o 0. Então, aqui vai dar mais 90. Então, se eu fizer o cálculo aqui, quer dizer que o quê? Minha corrente no indutor, ela está atrasada de 90 graus em relação à minha tensão. Então, aqui eu já consigo enxergar isso. Aqui, por isso que a gente coloca aquele I ou fase 90 graus, menos 90 graus no caso do capacitor. Então aqui eu consigo enxergar isso, tá certo? Então, essa análise aí dá feita. Vamos colocar agora para 240 Hz. Para 240 Hz, vou alterar aqui e vou mandar simular. Como eu falei, eu não vou ficar analisando aqui os RMS agora, daqui a pouco eu analiso. Só vou fazer ali a análise Só vou fazer essa análise aqui do ângulo. Não vou fazer de novo do 90, porque vai ser a mesma coisa. Mas eu quero fazer da corrente total. Não, aqui é do indutor, a corrente total é essa. Agora, o que eu vou olhar aqui, ó? Quando ele estiver cruzando o 0, que ele vai dar mais ou menos aqui, deixa eu mudar o cursor para o meu corrente. Então, deixa eu tentar melhorar um pouquinho, não vou conseguir melhorar muito. Aqui, tá ótimo. Então, aqui, ó, deu menos 229. Então, agora eu vou fazer 360 vezes 240 vezes o meu ΔX, que vai ser menos 229,46 micro, que é 10 elevado a menos 6. Então, eu vou achar aí um ângulo de menos 19. Vou arredondar 19,8. Pode deixar menos 19,8. Vou atualizar no slide e daqui a pouco eu já vou passar para o slide também para eu fazer essas comparações. Bom, com os valores simulados, já coloquei aqui. Vamos fazer as análises que a gente tem para comparar essas duas frequências.
No caso aqui de 60, a tensão na fonte não vai mudar. A corrente no resistor também não vai mudar, porque eu vou fazer 10, que é 1, quer dizer, dividido pela resistência, que é 100. Nos dois casos, a frequência não altera a resistência do meu resistor. Então, por isso que aqui não vai alterar. No meu capacitor, o que aconteceu? Ele passou de 1,78 para 7,11. No meu indutor, estava 14,29. Esses valores são todos RMS, tá? Diminuiu para 3,57 miliamperes. Então, corrente no capacitor aumentou, corrente no indutor diminuiu. Corrente total, ela era 16, depois foi para 10. Mas por que aconteceu isso? O que aconteceu? O meu indutor, o meu capacitor, quando eu aumento a frequência, o que acontece? A impedância cai. Então, a corrente vai aumentar. No caso do indutor, quando eu aumento a frequência, minha impedância aumenta, minha corrente diminui. Então, reparem que um aumenta, o outro diminui. Então, vai chegar uma hora que ele vai ter um equilíbrio. Por exemplo, aqui eu tenho 1,78, vai ficar aumentando, aumentando, aumentando. Vai chegar uma hora que vai equilibrar essas duas correntes. As duas correntes vão ser iguais. E outra coisa, o ângulo antes era 51, agora foi menos 19. Então, ele era uma corrente indutiva, passou a ser uma corrente capacitiva. Então, olha só que interessante. O que acontece se meu grau fosse 0 grau? Se fosse 0 graus esse ângulo aqui, quer dizer que seria puramente resistivo. É como se não existisse capacitor e indutor. Isso acontece em algum momento? Sim, acontece na minha frequência de ressonância, que a gente chama. A frequência de ressonância, ela é aquele momento onde o capacitor e o indutor ficam doando energia entre si. Então, é como se ele não fizesse parte do circuito mais. Como que eu calculo essa frequência de ressonância? É 1 dividido por 2π raiz de LC, que é indutância e capacitância, ou o ômega, que se não tem 2π, no caso da frequência é em Hz. Então, se a gente pegar o nosso circuito anterior, a gente vai achar que a frequência de ressonância ela é 170,68 Hz. Vamos jogar essa frequência lá para ver o que vai acontecer? Então, vou jogar essa frequência aqui no simulador e vamos ver o que acontece. Aqui eu vou alterar para 170,68, que é ponto 68. E vamos fazer aqui a simulação. Bom, fiz a simulação. Agora eu tenho lá 1 volt RMS, daqui não vai alterar. Corrente no resistor não vai alterar. Agora reparem na corrente que eu tenho aqui no capacitor e no indutor. Elas são praticamente iguais. Elas não são exatamente iguais porque eu tenho esse resistor aqui. Eu preciso dele para fazer simulação. E olha só a corrente que está saindo da minha fonte, que é 10,003. Essa corrente ela é praticamente igual à da minha resistência. Então, é como se eu não estivesse passando corrente nenhuma aqui no meio desse circuito. Eu vou até colocar um outro amperímetro aqui. Vai ficar um pouco confuso, mas é só para a gente enxergar ali. Vamos ver se a gente consegue enxergar. Bom, depois eu tiro ele. Qual que é a minha corrente aqui no meio? Olha, ela é na casa de... Só deixa ele estabilizar. Assim que ele estabilizar, eu faço a minha análise. É 12, alguma coisa microampere. Ou seja, bem menor do que minhas correntes. Então é como se eu não estivesse passando nada aqui no meio. Então as correntes ela está circulando uma aqui e a outra aqui.
Então é como se essa parte do meu circuito não existisse. Então, olha, eu vou até colocar aqui para a gente ver esse gráfico, para ver o gráfico da corrente, para ver a defasagem entre corrente e tensão. Vou colocar aqui só tensão e corrente, tanto que está saindo da fonte. Olha só que interessante. Aqui elas estão, se elas não estão em fase, estão praticamente em fase. Tá vendo? À medida que uma aumenta, elas cruzam zero praticamente no mesmo, ou na verdade, na teoria, seria no mesmo momento. Então, o que acontece? Meu circuito que a fonte enxerga é um circuito praticamente resistivo. Então, a frequência de ressonância ela é um ponto importante aí para a gente analisar o circuito. Entenderam? Então, agora eu vou fazer uma última análise com vocês, que é, para a gente comparar, eu vou tirar essa parte do meu circuito, vou tirar essa minha parte, tirar toda aquela parte ali que eu tinha. Vamos comparar os valores para a gente ver se realmente o que eu falei antes realmente é válido. Vocês vão ver que sim. Bom, tirei o meu circuito, vou fazer a simulação dele aqui. Bom, mandei simular, olha só o que deu. Eu tenho 1 volt, 10 miliamperes, 10 miliamperes. Então, eu tirando aquele meu circuito lá, aqui da direita, meu circuito, minha fonte, praticamente, para ela, tanto faz aquele circuito lá. Isso na frequência de ressonância. Entenderam? Por isso que a frequência de ressonância é tão importante. Assim, certo? Se eu olhar aqui o gráfico, eu vou ver que tanto a corrente quanto a tensão, elas vão estar em fase. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. O importante aqui dessa aula é a gente ver em relação à frequência de ressonância, em relação às... O que acontece se eu aumento a frequência? Quando eu aumento a frequência, uma das correntes do indutor, ela diminui, enquanto do capacitor aumenta. Mas só que isso é uma balança. Acaba que a corrente total ela vai chegar num pico, depois ela vai começar a diminuir ou aumentar de novo, certo?